Nosso momento de ouvirmos o Dr. Marcos Barcelos. Hoje ele está com o tema Os Filhos Abandonados por Deus. O Dr. Marcos, ele é um anestesista, diretor do Hospital Adventista de Belém, entre tantas outras, ele é professor também na universidade de várias áreas na área médica, e ele está aqui com uma agenda desse jeito, e ele ainda nos reserva aí uma terça por mês. Então, quero agradecer novamente a presença de todos e a bondade e generosidade do Dr. Marcos. Por favor, Dr. Marcos. Boa noite. Boa noite, amigos. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, doutor. Ok. É um prazer estarmos juntos, mais uma terça-feira. Eu tinha imaginado fazer uma revisão rápida aí de 5 minutos, e até menos, do tema passado pela complexidade dele e pela necessidade de que ele fique muito claro e seja sempre renovado em nossas mentes. Mas não vai dar para fazer isso. No próximo, a gente vai relembrar o anterior e assim continua, né? O tema de hoje é um tema bem interessante na medida em que ele é uma realidade para cada um de nós. Nós, muitas vezes, vamos nos encontrar diante de momentos em que teremos a convicção de que fomos abandonados por Deus. São momentos em que as coisas não acontecem como imaginávamos, momentos em que Deus parece não ser real como ele prometeu ser, momentos em que as adversidades balançam ou reduzem a nossa fé, e momentos em que o diabo se aproveita para dizer que nós realmente estamos abandonados por Deus e não somos queridos por Deus. E nesses momentos essa mensagem é importante. E eu espero que ela possa confortar os nossos corações como confortou e tem confortado o meu coração, tá bem? Bom, vamos iniciar com o verso bíblico. Gênesis capítulo 5, verso 24, que diz exatamente o seguinte: Enoque andou com Deus e não apareceu mais porque Deus o tomou. Eu insisto muito nesse verso porque o que é andar com Deus? Quando a gente fala em andar com Deus, a ideia que alguns têm é de que é um processo em que as coisas acontecem de forma maravilhosa, porque Deus é todo-poderoso. De fato, vão haver momentos maravilhosos. O caminho é um caminho em que você sentirá a mão de Deus ao seu lado o tempo todo, agindo. Em alguns momentos, você perde a capacidade de ter essa visão tão ampla, e aí você caminha pela fé. Mas é nessa trajetória que a gente vai para o céu. Por isso, temos que estudá-la, temos que entendê-la. Agora a pergunta é fácil andar com Deus? Eu estava no sítio do Hospital Adventista de Belém, faz alguns anos, e o Yudi, meu filho, era bem pequenininho assim. E ali no sítio aconteceu algo curioso. Ah, eu gosto muito de sauna, e nós fomos à sauna, a ideia era ir à sauna. Mas quando eu cheguei na sauna, junto com alguns amigos, eu percebi que eu havia esquecido a chave, eu não tinha a chave da sauna. Então fomos à casa do caseiro, era à noite isso. Eu pedi que as pessoas aguardassem e fui andando em direção à casa do caseiro. E quando eu já estava chegando mais ou menos perto da casa do caseiro, eu me lembrei que o caseiro tem um cachorro mau, grande, valente e chamado Maradona. Não sei porque fizeram isso com o pobre do Maradona, mas o cachorro estava lá. E quando eu olhei para aquele cachorro, eu imaginei: agora eu estou perdido. Esse cachorro vai correr, esse cachorro vai me pegar. Eu não tenho muita alternativa. Quem sabe eu subo em uma árvore, vi assim uma árvore próxima. Eu achei que eu seria rápido o suficiente para subir naquela árvore e ficar livre do Maradona. E quando eu estava traçando a minha estratégia de fuga, eu escuto uma voz do meu lado. Uma voz muito conhecida. Uma voz que toca profundamente o meu coração. E essa voz era de um garotinho pequenininho, que na época era o Yudi. Ele diz assim: pai, eu não tenho medo do Maradona. Sabe o que me chamou a atenção? Eu não havia percebido que ele estava comigo. Ele veio me seguindo e eu não dei muita atenção a isso. Eu estava mais preocupado com a chave. E naquele momento difícil, ele percebe que eu estou com medo do Maradona e com toda a tranquilidade diz: pai, eu não tenho medo do Maradona. Eu olhei para aquilo, pensei e falei: filho, por que você não tem medo do Maradona?
E a resposta dele foi maravilhosa: porque eu estou segurando na sua mão. Ah, queridos, naquela hora o papai cresceu tanto que vocês não imaginam. Que viesse o Maradona, como viesse, eu rolava no chão com o Maradona e o Maradona não faria nada contra ele, porque ele estava segurando na minha mão. Aquele momento me marcou tanto que ao longo dos anos eu tenho dito: Senhor, coloque em meu coração a mesma confiança que o pequeno Yudi tinha naquela noite no papai, capaz de olhar as adversidades e dizer: elas existem, elas estão bem ali, mas eu não tenho medo delas, porque eu estou segurando a sua mão. Mateus 7, verso 14, diz assim: porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram ou entram por ela. A porta é apertada, mas não é só a porta que é apertada, o caminho é estreito. Às vezes se imagina que o caminho é um pouco mais largo, mas a Bíblia insiste que ele continue estreito. Alguns querem aumentar um pouco o tamanho da porta, mas a porta não foi reformada, ela continua sendo uma porta estreita. E aqueles que entram por uma porta estreita têm que imaginar que irão caminhar por um caminho estreito. Vamos descrever um pouco desse caminho. Primeira coisa interessante, ele é estreito ou é largo? É estreito, já falamos. É subida ou é descida? É subida. É claro ou é escuro? É escuro. Tem uma luz, sim, que clareia. A gente tem aqui uma imagem desse caminho. Há uma luz que clareia esse caminho, que é, na verdade, uma experiência com Deus, a ação divina, a luz que tem essa claridade, que caminha. Mas notem que os dois lados do caminho são lados onde podemos cair. E por isso a preocupação de andar nesse caminho aí é em segurança. Temos que ter esse cuidado ao caminhar nesse caminho aqui. Querido, Salmo 73 é um salmo que foi escrito por um homem que eu louvo a Deus por ter deixado esse salmo na Bíblia, por ter permitido que esse homem escrevesse esse salmo. O nome desse homem é Asaf. Asaf era um homem dedicado a Deus. Asaf, vocês não conseguem ler muito, mas eu vou falando aqui, a gente vai. Asaf, ele trabalhou com Davi na condução da arca para Jerusalém. Asaf organizou o ministério musical de Davi. Lembrem-se de que Davi era músico. E escolher um músico, e Davi sendo aquele que vai escolher, vocês imaginam o naipe, a qualidade do Asaf. O Asaf, ele era maestro, escreveu 12 salmos, 12 hinos, que os salmos são hinos, e esse homem tinha também, acredita-se, um profeta, e com todas essas qualidades, Asaf escreve o Salmo 73. Não foi um salmo escrito por Davi, foi por Asaf. E nota que ele faz um balanço da vida entre aquilo que é andar com Deus e aquilo que não é andar com Deus. E nesse balanço da vida, ele começa a mostrar algumas coisas que passam pela nossa cabeça de vez em quando. Querem ver? Eu vou pular o verso 1 e vou deixar o verso 1 para o final. O verso 2 diz assim, eu vou colocando aqui para vocês o texto na tela, ok? Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. O que Asaf está falando aí é o seguinte, eu quase larguei Deus. Por muito pouco eu largo tudo isso. Ou numa linguagem bem popular, eu chutava o balde. Eu deixava tudo. E ele agora vai descrever os motivos que levou Asaf a quase fazer isso. Verso 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos e de ver a prosperidade dos ímpios. Nota que aqui chama atenção o problema da fé. Asaf olha a vida dos soberbos, a vida dos ímpios, e parece que é melhor. E ele começa a ter inveja do ímpio. Que coisa interessante. Ele continua no verso 4. Porque eles não sofrem dores. Seu corpo é robusto, ou seja, a vida deles é uma vida mais tranquila. As coisas dão certo na vida deles, na nossa parece que não. No verso 5, não se acham em tribulações como outra gente, não são afligidos como os cristãos. Eu quero realçar bem isso, porque ao comparar a aflição dos ímpios e dos cristãos,
Asaf, com uma visão ampla, diz: cristão sofre mais. Olha que coisa interessante. Há hoje um evangelho pregado dizendo que o cristão sofre menos, mas não foi esse o evangelho de Cristo. Quando ele disse: no mundo tereis aflições, ele deixou claro qual a trajetória até chegar ao céu. A gente às vezes quer um mundo sem aflição, mas esse não é o mundo que foi colocado por Jesus para nós. Bom, ele continua dizendo o seguinte, versículo 13, e agora ele vai pesado. Ele diz assim: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Ele conclui aqui, ele passa a régua e diz assim: eu estou perdendo tempo em ser cristão. Não está valendo a pena ser cristão. Em vão eu tenho purificado meu coração. Em vão eu tenho dado meu coração para Deus habitar e tornar esse coração puro. Em vão as minhas mãos têm sido lavadas na inocência. É melhor viver do outro jeito. Vocês imaginavam que alguém fosse capaz de escrever isso? Imagine um pastor que falasse isso no púlpito. Ele não terminava o sermão. Mas Asaf falou, e Deus deixou escrito, porque tinha um propósito, e o propósito é lindo, a gente vai entender depois. No verso 14 ele diz: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O que Asaf está dizendo é o seguinte: eu tenho uma vida difícil, e há momentos em que eu começo a pensar se essa foi a melhor escolha da minha vida. É possível que alguém esteja passando por algum momento difícil, e nesses momentos difíceis, que a Zina acabou de falar agora há pouco, a nossa fé é testada e parece que nós temos a síndrome do Asaf. Essas coisas passam pela nossa mente. Vamos deixar esse salmo guardado, não vamos continuar com ele, depois eu retorno a ele no final, ok? Vamos tentar entender algumas coisas aqui que parecem conflitar com o conceito de 1 João 4,8, onde a Bíblia diz que Deus é amor. Parece que algumas coisas não vão bater. Vamos lá. Há uma reunião no céu. Vejam, senhores, a reunião existiu, a gente não sabe detalhes, mas nessa reunião tem um bate-boca entre Deus e o diabo. E nesse bate-boca entre Deus e o diabo, eles fazem uma aposta. É, exatamente isso. E depois de fazer essa aposta, e um grupo grande assistiu à reunião, muito grande, então, um homem aqui na Terra que não tem nada a ver com isso, não estava na reunião, não participou da aposta, e que a Bíblia descreve como sendo, Jó 1, verso 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era sincero, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. É muita qualidade para um homem só. E esse homem tinha todas elas. E ele está aqui embaixo na terra e não tem nada a ver com a reunião e começa a sofrer. E agora tome sofrimento, tome sofrimento. Isso tudo para Deus ganhar do diabo. Uma aposta. Eu lhe garanto que ele vai aguentar. O diabo diz: não aguenta, aguenta, então bate nele. Queridos, esse é o Deus de amor. Abandonar um homem para apanhar na mão do diabo só para mostrar que ele ganhava quando ele falou na reunião que o Jó ia aguentar a pancada. Estranho esse amor, hein? Bom, vamos para o outro homem. Esse homem chama a minha atenção porque em Hebreus 11, verso 24, diz que pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É curioso aqui pelo seguinte: cada candidato a Faraó tinha um nome de um deus. Então você tem aí alguns nomes. Por exemplo, Tutmós. Tutmós é nascido do deus Tote. Você tem Ramoses, que posteriormente se tornou Ramsés, como a gente pronuncia hoje, nascido do deus Ra. E aí surge o nome de um homem também ligado a um deus que chamava-se Rapmoses. O nome de Moisés era Rapmoses, nascido do Nilo, do deus Nilo. E Moisés diz: oh, esse negócio do Rap eu não quero. Nascido do Nilo não me interessa. Eu quero só o pedaço Moisés. O Rap não. E tanto que a gente escuta o Moisés, mas o foco era Rapmoses. Agora, o que diz o Espírito de Profecia? Vamos lá. Anjos instruíam Moisés a não se apegar àquele palácio em que ele estava,
Anjos diziam para ele que ele era o escolhido de Deus. Ele tinha que ser lembrado disso. Ele estava numa condição muito boa, com todo tipo de mordomia no palácio. Ele era treinado nas artes sacerdotais. Deixa eu explicar isso para vocês. Todo faraó era um sacerdote. Então, vejam, espírito e profecia. Todos os que ocupavam o trono dos faraós eram membros da casta sacerdotal. E eles arrazoavam com os sacerdotes. Havia uma discussão entre Moisés e os sacerdotes. E Moisés mostrava a loucura das crenças dos sacerdotes do Egito. Mas ninguém lhe podia refutar os argumentos. Moisés era bom de argumentação. Foi ameaçado com a perda da coroa. Seria repudiado pela princesa caso persistisse com esta fé. Mas havia um detalhe, e o detalhe era o seguinte: a firmeza de Moisés incomodou os sacerdotes egípcios. Ela só foi tolerada porque ele era preferido do rei, tinha uma alta posição, ela era querido pelo povo, pelos chefes, e ele era líder do exército do faraó. Agora vocês entendem por que tiveram que engolir o Moisés. O Moisés também era formado das ciências de guerra do Egito. Ele estudava arte marcial. Ele tinha grandeza intelectual, a ponto de Ellen White descrever da seguinte forma: sua grandeza intelectual o distingue acima dos grandes homens de quê? Todos os tempos. Você pensa que o homem mais intelectual da Bíblia foi esse, aquele ou aquele outro? Foi Moisés. A descrição é de que ele estava acima dos grandes homens intelectuais de todos os tempos. Esse era o Moisés. Veja, as artes militares também, as lutas marciais. Esse homem tinha preparo em todas as áreas. Ele imaginava que ele ia libertar o povo de Israel do Egito através da luta, da batalha, da guerra. Então ele estudava bastante arte de guerra. Ele dirigiu várias vezes o exército do faraó em guerras, e o faraó foi muito bem sucedido na guerra. E por isso Moisés tinha esse respeito tremendo, capacidade, intelectualidade e um relacionamento com Deus. Um dia, esse menino, a superfície diz que ele conduzia a guerra com superior perícia. Um dia esse menino sai, dá uma volta, saiu do palácio para dar uma andada ali por fora, e vê um egípcio batendo num parente dele, parente, porque era um israelita. E aquilo incomodou. E ele vai para cima do cidadão, o camarada não deve ter ficado satisfeito com a intervenção dele, ele dá um golpe da arte marcial que ele sabia no camarada e mata o egípcio. Aparentemente estava tudo bem, fez uma boa ação, matou um camarada, livrou um egípcio, o egípcio era o povo de Deus, desculpe, o israelita, fez tudo certo. Bom, era para Deus bater palma lá do céu e dizer, bom menino, já começou matando aí um pouco desse povo. Acontece que a partir desse momento, ele agora entra em uma situação dramática. O egípcio condena, aquele que ele livrou condena ele, essa história se espalha pelo Egito, ele tem que fugir dali, porque senão ele seria morto. Fugir dali era complicado, porque ele teria que sair só viajando à noite, porque de dia não podia viajar. O terreiro egípcio tinha torres, e uma torre via a outra torre. Então, ele teria que passar entre torres de vigia. E para passar por ali, teria que ser à noite, para estar muito bem escondido. Olha o sofrimento desse homem. Saiu, foi até o mais longe que ele pôde, para chegar a Midian. Na fuga para Midian, ele anda 450 quilômetros. Queridos, é muita fuga. É muito longe. É um sofrimento enorme. Ele não foi a cavalo, não. Ele foi a pé. Quando ele chega lá, tem a história dos camelos. As meninas, filhas do Jetro, estavam ali dando água para os camelos. E ele interrompe o processo, protege as meninas, se impõe. Olha que coisa bonita. Aqueles outros homens que tinham seus camelos se afastaram. Os camelos das meninas tomaram água mais rápida, porque mulher não tinha muito valor naquela época, portanto, elas tinham que esperar todos os outros darem água para os camelos, e Moisés não permite isso. E depois de fazer isso, elas chegam em casa e o pai perguntou: o que foi que houve? Vocês chegaram tão cedo? E elas disseram: tem um homem ali que nos defendeu, nos protegeu e ajudou. E Jetro diz: traz esse homem para cá. Se é uma pessoa com esse nível de ação, traz para cá. Bom, ali na casa de Jetro, ele convive com Jetro, com as meninas, e escolhe uma menina bonita para casar. Eu sei que ela foi bonita porque ele tinha várias opções, escolheu a melhor opção, naturalmente, não tem nenhum erro nisso. Agora, queridos, olha a mudança na vida desse homem.
O príncipe mais poderoso do mundo agora era um pastor de ovelhas. O palácio virou uma tenda. O luxo virou acomodações simples. O séquito virou um cajado. Os seus súditos agora eram as ovelhas. E ele tem que viver esse cenário inteiramente diferente daquele para o qual ele foi preparado. Eu imagino que ele passou um mês ali, a coisa estava andando direitinho, as meninas, o casamento, a alegria. Mas todo dia levar ovelha e trazer ovelha, levar ovelha e trazer ovelha, foi cansando. Para um homem tão intelectual, tão bem preparado, ficar cuidando de ovelha. Chegou, eu imagino que lá no lugar onde as ovelhas estavam comendo, ele sozinho se ajoelhou e falou: Senhor, eu estou desperdiçado aqui. Eu não me preparei em toda a ciência do Egito para cuidar de ovelha. O senhor vai me proteger, vai cuidar de mim, vai me ajudar? Deus não responde. 1 ano, orando todo dia. Não aparece um anjo para ele. Deus não responde. 2 anos. Deus não está nem aí para ele. 5 anos de oração todo dia. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou desperdiçado nesse Egito, nesse lugar aqui. Eu sei que eu errei, Senhor. Eu matei um homem. Mas o senhor vai matar a nação quase toda depois, debaixo da água lá. Senhor, porque eu matei um e agora eu estou nesse castigo infeliz? 10 anos de oração, tá bom? Sem ser atendido? 20, 30. Cadê o Deus de amor? 40 anos orando e nenhuma resposta de Deus. Meu amigo, onde é que está o Deus que diz, ele me invocará e eu lhe responderei? Onde é que está o Deus de amor, aquele que intervém? Onde é que está o Senhor, meu pastor, nada me faltará? Tudo isso parece que acabou. Bora para outro. Esse menino foi vendido. Por quê? Porque desobedeceu? Não. Porque obedeceu o pai. Porque foi fazer o que o pai mandou. E quando chegou lá, os irmãos pegaram ele, enfiaram numa cova, iam matar o menino. Dentro da cova aí, alguém teve pena dele, trouxe e com pena vendeu. Ó, que coisa. E vendeu para ser escravo. E ele agora vai para a casa de Potifar. Mas aqui acontece uma coisa interessante. Nesse caminho de José indo para o Egito, ele passa perto da casa dos pais. Não é tão perto que ele pudesse dar um grito para eles ouvirem, mas era perto o suficiente para ele ver. Atrás das colinas, daquelas colinas, ele sabia que era a casa do pai dele. E em cima do camelo ele faz uma oração. Está descrito no Espírito de Profecia. E a oração foi de entrega a Deus. Ele chorando ali em cima do camelo disse: Senhor, lá está o papai, a casa do papai é ali. Eu obedeci, eu fiz tudo o que o papai mandou. E olha a minha vida como é que está. Eu estou indo para ser escravo. Não sei o que vão fazer comigo, mas não importa o que fizerem comigo, o que forem fazer comigo não vai mudar a minha confiança em ti. Isso aqui é uma lição fantástica, isso é um nível de fé elevadíssimo. Era para Deus lá no céu reunir os anjos, bater palma e dizer: está aí o menino, esse é o menino, né? Parece que isso não aconteceu. Ele chega lá na casa do Potifar, primeiro ele chega para ser vendido. Alguém gostou dele, menino é bom, tem jeito aí de trabalhador, leva como escravo para a casa do Potifar. E ele agora começa a sofrer na casa do Potifar, porque ele não foi preparado para ser escravo, mas vai na escravatura se adaptando e fazendo o melhor, e dando exemplo, e orando todo dia. Eu imagino que quando ele chegou lá, ele perguntou para o Potifar: onde é que eu vou dormir? O Potifar: na casa do cachorro, lá atrás, de escravo é lá fora, não é aqui dentro não. E ele foi dormir lá, do lado da casa do cachorro. Ele que vivia numa mordomia, numa tranquilidade, bem tratado na casa do pai. Mas, apesar disso, ele continua fiel a Deus, fazendo tudo certo e orando toda noite. Uma noite, um mês, 1 ano de oração tá bom para José, sem nenhuma resposta de Deus? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos orando. Eu estou falando isso porque você está orando aí há quanto tempo e está reclamando que Deus não responde? Esse menino orou 10 anos e Deus não dava a mínima para ele. Aparentemente. Com 10 anos, não se assusta não, que depois eu conserto o sermão, tá? Eu estrago assim, mas eu conserto no final. Depois de fazer tudo isso, um dia aparece uma oportunidade melhor para ele, deixa de ser escravo. Ele passa na casa do Potifar, o Potifar não estava, não tinha ninguém em casa, e lá está a mulher do Potifar, linda, maravilhosa, é belíssima, só tinha uma mulher, ele podia ter várias, tinha só uma, com aquela camisola preta, no corredor. Ele passa, olha, se assusta com aquilo, e ela olha para ele e fala: vem.
É interessante. Depois de 10 anos abandonado por Deus, o diabo dá uma proposta boa: vou te transformar de escravo em amante da mulher do Potifar. É ou não é um bom negócio? Naquela hora, queridos, ele imediatamente, ele não analisa a opção de escolher. Ele responde de imediato: o cardápio é bom, mas o preço é caro. O cardápio é maravilhoso, mas a resposta dele é: como soltaria eu a mão do meu Deus? Que Deus, rapaz! O Deus que lhe abandonou, que não dá a mínima para você, que deixou você 10 anos aí sofrendo como escravo. Você ainda lembra desse Deus? Mas ele foi fiel. E todo fiel recebe uma recompensa. E qual foi a recompensa dele? Vai para a cadeia. Era para matar, viu? Que o Potifar, se tivesse acreditado nessa história da mulher dele, mas o Potifar não acreditou nela. Se acreditasse, matava o escravo. Mas Potifar dizia: não, esse menino não é de mentir. Essa mulher que eu tenho aqui não é uma peça aqui. Mas, para não perder a moral, bota na cadeia. Chega na cadeia e fala: é pouco tempo. Deus viu, Deus é justo, está vendo que eu estou aqui jogado. Deus tem certeza de que eu fui correto, vai cuidar de mim. Um mês na cadeia orando: Senhor, tenha misericórdia, não deixe o seu servo desse jeito, eu estou sofrendo há 10 anos, agora mais um mês de cadeia. Deus não dá a mínima para ele. 6 meses de cadeia, 1 ano de cadeia. Tem um negócio de um sonho lá dentro. Copeiro, padeiro. No sonho, ele revela o sonho dos dois e fala para o padeiro: você vai ficar vivo, o copeiro morre. Mas você fica vivo, padeiro. Ah, desculpe, copeiro ficou vivo, o padeiro morre. Copeiro, você ficou vivo. Quando você chegar lá, fala para o faraó que eu sou inocente. Conta a verdade para o faraó. E ficou pensando: Senhor, ajuda que a memória desse homem funcione. Que ele chegue lá e lembre de mim. O que é que aconteceu com o copeiro? Chegou para o rei e esqueceu. Coisa estranha, né? Uma coisa tão importante como essa, o homem esqueceu. E o estranho é ele lembrar depois de 3 anos. Esquece ali e vai lembrar depois de 3 anos. Estranho também. Tá bom, deixa para lá. E ele 3 anos preso. Que coisa. Bom, vamos para diante. Vamos para diante. Ah, tem um detalhe aqui de superfície que eu acho interessante. É que mesmo na cadeia, olha a frase, que frase está aqui em azul para vocês. Diz assim: olha, tinha a paz que vem de uma consciência, que vem de uma consciente inocência porque confia em Deus. Sabe o que me chama a atenção? É uma fé resistir a um negócio desse. Isso aqui chama a minha atenção. Bom, vamos para diante então. Esse homem é mais curioso porque estava perto de Jesus. Agora não, agora Jesus está aí. Agora não tem negócio de dizer que Jesus estava distante. Essa história está em Marcos 5:23 e diz assim: era uma festa, um almoço na casa de Mateus. Jesus vai para comer bem na casa de Mateus. Mateus tinha dinheiro, Mateus preparava comida boa. E na casa de Mateus, nesse momento ali, em que estava para a refeição ali, chega Jairo e faz um pedido a Jesus. E o pedido é assim: e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venha e me imponhas as mãos para que sare viva. A explicação está nas últimas é está morrendo. Não foi assim, está meio doente, é está morrendo. O senhor pode fazer alguma coisa? Resposta: Jesus imediatamente atende. Sabe o que me alegra? É isso. É um Deus que atende imediatamente. É esse o Deus que eu quero. É esse o Deus que eu sirvo. É esse o Deus que você quer. Que lhe atenda imediatamente. Jesus fez isso. Parece que no Velho Testamento ele demorava, no Novo ele atende rápido, né? Melhorou. Vamos ver se foi. Agora, quando ele sai da casa de Mateus para ir até a casa de Jairo, que tinha uma filha nas últimas, ele começa a andar devagarzinho. E a lentidão de Jesus começou a incomodar Jairo. E daqui a pouco Jairo falou: Senhor, eu acho que eu não fui muito claro. A minha filha está nas últimas. O senhor entendeu bem nas últimas? Jesus disse: ah, nas últimas, é? Ah, agora sim, então tá bom. Continuou devagar. Andou mais um pouco devagar. Tão devagar que chegou um pessoal da casa de Jairo e disse: manda ele voltar. Ele não quer ir para tua casa. Com essa velocidade que ele está indo, ele não quer chegar lá e nem adianta, porque a menina já morreu. Ele foi tão desinteressado, Jairo, em você, que a menina já morreu. Não adianta mais. Sabe, queridos, são momentos da vida em que parece que as mensagens não batem como deveria. Esse outro homem, esse aqui é o último da minha série, aí eu vou para as explicações. Esse homem era um homem muito importante.
Bom, deve ter sido rico, ou culto, ou político, porque para ser importante nesse mundo tem que ter uma das três coisas, ou rico, ou um grande político, ou um homem muito culto. Não, ele não foi nenhuma das três coisas. Esse homem passou a infância dele num palácio? Não, num deserto. Esse homem viveu 2 anos cumprindo uma missão. 2. A vida toda para 2 anos de trabalho. Esse homem, cumprindo a sua missão e cumpriu com perfeição, coisa rara um ser humano fazer alguma coisa com perfeição, e esse homem fez. Depois de fazer tudo certo e condenar o pecado, ele vai para a cadeia. Acontece que ele era parente de Jesus. Então havia uma proximidade familiar aí. Talvez para a família Jesus trate melhor. Vamos ver. Bom, colocado na cadeia, ele pensou, é pouco tempo. Meu primo Jesus vai vir aqui me ver, vai ver como é que eu estou na cadeia. Até porque ele falou que a gente deve visitar os presos nas cadeias. É capaz dele vir. 1 mês na cadeia, nenhuma visita de Jesus. Jesus nem falava o nome dele. 6 meses na cadeia, Jesus também não deu a mínima para ele. Aí ele chamou os discípulos, tiveram uma conversa, os discípulos dele. Ele disse, olha, eu estou aqui na cadeia de Maqueros, vão até onde Jesus está pregando e pergunte se eu falei que ele era ele, mas eu não sei se ele é mesmo. Se ele é ele que estava para vir ou a gente vai esperar outro. Porque do jeito que está acontecendo, parece que ele não é o Jesus que eu preguei. Eu fiquei 2 anos falando sobre ele, mas agora não está batendo com o que eu falei. Vocês estão vendo como é que tudo isso passa pela cabeça da gente, passou pela cabeça deles? Os discípulos viajaram 120 quilômetros, chegaram lá onde Jesus estava e chegaram de manhã e estava Jesus começando a fazer milagre. Eles contaram para Jesus, Senhor, antes do Senhor começar o trabalho, o Senhor lembra de João? João, lembro. Batista, parente do Senhor, lembro. O Senhor sabia que ele está preso? Sei. E que o Senhor não foi visitar? Também sei. E o Senhor não vai fazer nada. Jesus falou, fica aqui e assiste. Curou cego, curou leproso, curou gente, pregou, fez tudo, conta para ele quando vocês voltarem. Os meninos voltaram numa alegria, chegaram correndo, abraçaram João, que João nunca viu milagre, viu? João não assistiu nenhum milagre de Jesus e não fez nenhum milagre, João Batista. Mas contaram para ele todos os milagres, ele empolgado, na maior alegria, falou, agora Jesus vem me ver. 1 mês depois, nenhuma visita. 5 meses, 6 meses depois, finalmente uma visita, mas não era de Jesus. Era do homem que entrou com espada e disse, chegou seu dia, vamos cortar o seu pescoço para lhe matar. Sabe, queridos, estes homens foram inteiramente abandonados por Deus. Aí você fala assim, acabou? Não, tem o último, que é pior. Jesus. Ah, Deus não abandona. Não. Na cruz do Calvário, Jesus diz o quê? Deus meu, por que me desamparastes? Então, peraí, Jesus não mente. Se Jesus na cruz do Calvário disse que ele estava desamparado, é porque ele estava desamparado mesmo. Se eu morresse agora, eu não vou morrer agora, eu sempre digo que esse é o momento que eu não morro. Seria difícil terminar essa arrumação toda que eu criei. Aí a Zina tinha que pregar no meu lugar e tentar consertar tudo isso, o pastor aí teria que consertar tudo isso. Quando eu prego com o quarteto, eu digo para eles que se eu morrer não faz mal, porque eles já sabem como é que eu vou conduzir agora o restante do sermão e podem pregar esse sermão no meu lugar. Mas considerando que eles não estão aqui, então vamos direto ao tema. Vamos lá. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está minha esposa, um pouquinho da minha família para vocês, rapidamente. Momentos da minha vida de felicidade, eu, a esposa, a gente gostava muito de viajar, passear, tivemos momentos de muita felicidade pela vida, vieram aí os filhos queridos, uma vida abençoada por Deus. Até um dia em que a esposa disse, querido, eu estou achando uma bolinha no meu pescoço, bem aqui. Nesse dia, deixa eu ficar mais perto de vocês aqui, nesse dia eu olhei a bolinha, peguei e falei, isso deve ser um lipoma, mas vamos lá. Fomos no cirurgião de cabeça e pescoço, esse homem olhou, pegou, apertou e disse, olha, isso aí pode ser muita coisa. Isso pode ser um lipoma, isso pode ser tuberculose ganglionar, isso pode ser tantas coisas, mas tem jeito de lipoma. Melhor é a gente abrir, tirar um pedacinho e olhar. Eu fiquei meio tenso, como todo médico que pensa sempre no pior. E então, chamei uma patologista, doutora Wanda, e falei, Wanda, fica lá no centro cirúrgico, a gente vai tirar um pedacinho, você coloca no microscópio e diz o que é pra gente. Chegou o dia da cirurgia, minha esposa deitou, eu anestesiei, orei com ela. Depois de orar,
tranquilo, entregando tudo a Deus. Tiramos um pedacinho. Minha sogra é médica, as 2 irmãs da IC são médicas, todo mundo lá. Tiramos um pedacinho, mandamos para a Wanda pegou a patologista, colocou no microscópio, olhou, e depois com uma voz muito estranha disse: Marcos, infelizmente, é câncer. E é um carcinoma linfoepitelial. E isso já é metástase, não é mais o tumor primário. Esse tumor primário é de algum outro lugar. Esse câncer já invadiu o pescoço aqui do lado. Voltamos para a sala, falamos para o cirurgião, doutor Guilherme. Guilherme pegou e disse: então agora muda a nossa história. Eu vou tirar esse linfonodo para fazer melhor biópsia, para fazer os procedimentos que a gente faz para quimioterapia, né? E tirou aquele nódulo, nós fechamos. E eu agora sabia, como médico, que um câncer nesse nível, com metástase para esta área, é uma história de tragédia, de lágrimas, de sofrimento. E depois de fazer isso, houve silêncio na sala, terminamos a cirurgia, não falei nada, levei a minha esposa para o quarto. A minha sogra pediu que eu não falasse. Quando eu falei com a minha sogra, tive que contar, e a minha sogra disse: não conte para ela, por favor, ninguém conte, vamos ver o que fazer. A minha esposa já estava acordando, e eu decidi sair para caminhar, em desespero, em angústia. Eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha o que falar, não tinha alguém que possa confortar, consolar você no momento desse. Nada que alguém lhe fale é capaz de lhe confortar. Eu desci a escada do hospital e fui para a garagem, porque lá na garagem eu podia entrar no carro, fechar a porta e chorar à vontade ali. Mas nesse caminho, eu não fui pela frente do hospital para as pessoas não verem, eu fui pelo fundo do hospital, por uma passagem bem estreita que ficava assim, passando pela lateral do hospital. Era um corredor comprido, e do lado direito do corredor tinha uma grade, estava o necrotério. Eu não tinha pensado nisso. E quando eu cheguei ali, não havia ninguém morto no necrotério, mas quando cheguei ali andando, que eu olhei o necrotério, aquilo me deu um incômodo, um dissabor tão grande que eu parei. E parado ali, eu olhava para aquele necrotério e pensava: daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, mas não é tão longo o tempo, eu vou vir aqui, trazendo a minha esposa nos braços para colocá-la nesse lugar. Eu não estou sendo dramático, era o que passava, como médico, é o que passava na minha cabeça. Eu parado ali, olhando aquele cenário à direita, as lágrimas correram no meu rosto, e eu comecei a chorar parado ali. Enquanto eu chorava, alguém atrás de mim me chamou pelo nome. Alguém estava me seguindo, eu não sabia. E a pessoa atrás de mim, com a voz bem tranquila, bem firme, disse: Marcos, a história não vai terminar assim. Eu tomei um susto, porque eu estava com vergonha, eu estava chorando, eu não queria que ninguém me visse chorando, e eu virei rapidamente para ver quem queria me confortar, me consolar. E quando eu olhei, não havia ninguém. Mas a voz foi muito clara: Marcos, a história não vai terminar assim. Não vai terminar no necrotério como você está pensando. Marcos, não é esse o caminho que as coisas vão tomar. Ah, queridos, eu voltei correndo para o quarto. E quando eu cheguei lá, minha esposa havia acordado. E eu peguei na mãozinha dela e ela falou para mim: querido, qual foi o diagnóstico? E eu disse: é câncer, mas a história não vai terminar assim. Ah, queridos, que coisa maravilhosa! A história desses homens da Bíblia, abandonados aparentemente por Deus, não terminaram assim. Vamos agora rapidamente. Deixa eu ler primeiro o verso 1 do Salmo 73, que eu não li para vocês. O Salmo verso 73 diz assim: bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Mas vai ter momento na sua vida, querido, que Deus não vai parecer bom. Vai ter momento na sua vida que parece que isso aqui não é verdade, em que Deus não é bom. Não pareceu bom para José, não pareceu bom para Moisés, e não vai parecer bom para você. Mas é por isso que faltou uma palavra bem aqui, que Deus mandou Asaf colocar, e que eu tirei essa palavra.
E a palavra é a seguinte, Deus disse, escreve isso, Asaf, porque um dia as pessoas do grupo de oração da Zina vão achar que eu não sou um Deus bom. Por isso escreve esta palavra aí, Asaf escreveu, e Deus disse, escreve aí, verdadeiramente Deus é bom. É Deus dizendo o seguinte, eu garanto que eu sou bom. Pode parecer que as circunstâncias indiquem o contrário, mas eu sou um Deus bom, eu não estou deixando você fora de controle. Sabem, queridos, como é que acaba a história de Moisés? Acabou com câncer de pele no deserto ali de tanto tomar sol? Não, queridos. Acabou como líder de uma nação, conversando com Deus, vendo face a face, vendo milagres, vendo intervenções sobrenaturais. E sabe o que é mais lindo? Ele, além de ver grandes coisas que Deus fez, ele acabou subindo uma montanha e subindo para o céu. Tem coisa melhor do que isso? Meu amigo, eu imagino Moisés reclamando porque não ia entrar na Terra Prometida. E depois de ressuscitado, recebendo um abraço de Jesus, dizendo, ô Moisés, você acha que eu ia deixar você ali, Moisés? Eu queria mais para você, filho, confia em mim. Eu queria você perto de mim para sempre. Queridos, como é que acabou a vida de José? Acabou numa cadeia úmida lá dentro, com tuberculose de tanto respirar umidade? Não, queridos, no momento adequado, Deus colocou na mente daquele copeiro e disse, olhe, fale para o rei agora. Sabe por quê? Porque se você falasse naquele dia lá atrás, ele viria aqui para ser padeiro, porque o padeiro morreu. E faltava um padeiro no reino, mas ele não foi preparado para ser padeiro, disse Deus. Ele foi preparado para ser o faraó. Eu quero que ele agora possa dirigir tudo isso. E agora então acontece uma coisa linda. O rei tem o sonho das vacas, a gente sabe disso. E então foi dito assim, encontre um varão para colocar sobre todo o Egito. E é neste momento o rei disse para os ministros, acharíamos um varão como este, em que há o Espírito do Senhor. Qual foi o critério usado para trazer José para a posição mais elevada do reino? O Espírito do Senhor. O Espírito que ele abraçou e segurou, mesmo nos momentos em que tudo parecia dizer que ele estava abandonado por Deus. Ainda assim, ele se abraçou com esse Espírito e disse, eu não solto, assim como Jacó abraçou os pés de Jesus, eu não te solto sem a bênção. Sabe, queridos, isso me maravilha, porque é uma bênção para todo aquele que não soltar as mãos de Jesus. E agora acontece uma coisa linda, Gênesis 41, verso 10, a tua boca governará o meu povo. Lembra daquela história da minha boca? Aí está o verso. A tua boca, José, governará o meu povo. Que boca, que boca? A boca que não beijou a boca da mulher do Potifar. A boca que foi fiel, quando podia ter escolhido um prazer desse mundo. A boca que resistiu aos prazeres e se manteve fiel segurando na mão de Jesus. E sabe o que é bonito? É que agora ele vai andando e o faraó colocou ele em um carro. E o carro que ele vai é o segundo carro, porque o primeiro carro era o carro do faraó. E o segundo era o dele. E você pergunta por que o faraó colocou ele no segundo carro? Claro, é porque ele não era tão grande quanto o faraó. Não foi isso. O faraó fez uma grande carreata, uma passeada pela cidade toda, uma carreata. O primeiro carro era do faraó, o segundo era de José. E o faraó na frente dizia o seguinte, Gênesis 41, verso 42, e ele clamava, o faraó gritava, ajoelhai, ajoelhai, porque atrás de mim está José. Não é ajoelhai porque eu sou o faraó, ajoelhai porque aqui está José. É José que vocês têm que reverenciar, não precisam reverenciar a mim agora, reverenciar a mim. Que grandiosidade foi colocada na mão de um homem que foi fiel quando todas as circunstâncias indicavam que ele estava abandonado por Deus. Quando os irmãos dele vieram visitá-lo, ele falou uma frase para os irmãos que às vezes passa desapercebida para nós. Ele disse para os irmãos, quando ele se apresentou para os irmãos, dizendo quem ele era, e chorando de alegria de ver os irmãos, ele disse, eu sou o pai do faraó. Gênesis 45, verso 8. Como pai, o faraó era mais velho que ele. O que ele estava dizendo é o seguinte, eu mando e o faraó obedece. Eu sou o pai do faraó aqui dentro. Queridos, para alcançar o ponto mais alto de que um faraó, ele precisou passar por 10 anos e depois mais 13 de provação, purificando para que ele pudesse ter o valor que precisava para alcançar o propósito da bênção que Deus tinha para ele. Como é que acabou a história de Jairo, outro abandonado por Deus, abraçando o cadáver da filha e ali assistindo a filha ser enterrada e Jesus fazendo uma oração final daquele velório?
Não, queridos, a história não acabou assim, porque a história daqueles que andam ao lado de Jesus não termina assim. No caminho, o mensageiro conta que a menina tinha morrido. E agora diz uma coisa linda: mesmo incomodado, Jairo permaneceu ao lado de Jesus. Este é o segredo de assistir milagres. Quem anda com Jesus em milagres, se permanecer andando com Jesus. E naquele momento, então, Jesus apressou o passo. Agora sim, Jesus andou devagar para curar a mulher da hemorragia. A gente sabe da história. Jesus agora apressa o passo. E quando chega lá, a moça estava morta. E Jesus fala para ele: não se preocupe com os problemas da vida. Sejam eles quais forem, eu tenho a solução. Pode parecer que eu cheguei tarde, mas no meu cronômetro nunca eu atraso. E ele pega a mão da menina, puxa e entrega viva, sem a doença, sem a morte, e devolve para o pai. Fala: isso que você queria, aqui está de volta. Eu não tenho problemas que eu não possa resolver. Que coisa maravilhosa. Agora, e tomando a mão da menina, disse: eu te digo, levanta-te. E a de João Batista? João Batista deu errado. Teve duas aí que deram erradas. A de João Batista, porque ele morreu, né? Será que deu errado? Bom, vamos lá. Entre os nascidos de mulher, Jesus disse que não havia alguém maior que João Batista, ok? O que é isso? Jesus, em Mateus 11:11, faz uma classificação hierárquica do valor de João Batista. Isso é importante para a gente entender o que eu vou falar agora. Jesus coloca João Batista num patamar de o maior homem que nasceu de uma mulher. Portanto, não tem equivalente a ele no planeta Terra. Jesus olha e diz assim: dos que nasceram de mulher, portanto, dos seres humanos, esse é o maior. Até aí tudo bem. Acontece que quando Jesus, eu vou botar até para vocês lerem comigo. Quando Jesus estava suspenso na cruz, isso aqui é Espírito de Profecia, tá? Clamou: está consumado. E o que aconteceu? As pedras se partiram, a terra tremeu e algumas sepulturas se abriram. Se abriram para quê? Se abriram para ver o cadáver lá dentro? Não. Se abriram para uma razão especial. As sepulturas se abriram para que aqueles que estavam ali mortos ressuscitassem. Foi isso que aconteceu. Vamos continuar. E diz assim: quando ele quem? Jesus, surgiu vitorioso sobre a morte e o túmulo, muitos dos justos mortos, obedientes à sua de quem? De Jesus, chamada, saíram como testemunhas de que ele ressurgira. Espera aí. Quando Jesus morre, há um grupo que ressuscita. Que coisa interessante. Que grupo foi esse que ressuscitou? Há um grupo que ressuscita na sexta-feira, às 3 horas da tarde, quando Jesus fala: está consumado, a terra treme, tem um terremoto, e eles ressuscitam. Agora vamos lá. Que grupo foi esse? Vamos ver, vamos definir o grupo agora. Eram escolhidos. Peraí. Escolhidos por quem? Escolhidos por Jesus. Mas escolhidos em qual critério? No critério dele. Eram santos de todos os tempos, desde a criação até, olhe lá, eram escolhidos por Jesus. Jesus escolhe quem vai ressuscitar na sexta-feira. Eram escolhidos pessoas que viveram desde Adão até alguém que morreu nos dias de Jesus. Alguém que morreu nos dias de Jesus, que foi escolhido por Jesus para ser ressuscitado. Você consegue imaginar o nome de alguém? Passa pela sua cabeça que o maior homem nascido de mulher havia morrido nos dias de Jesus, um pouco antes? Oh, queridos, que maravilha! Imagine agora Jesus abraçando João Batista e dizendo: filho, eu não fui visitar você na cadeia porque tirar você da cadeia era fácil. Eu queria coisa muito maior. Eu queria tirar você desse mundo para você já ir morar comigo no céu. Oh, querido, como os nossos planos e os de Deus são tão diferentes. E agora tem uma coisa interessante. Ao subir a multidão de cativos que ressuscitaram por ocasião de sua ressurreição, subiu com ele. Quando ele sobe, ele leva com ele aqueles que ele ressuscitou. Não é difícil chegar a essa conclusão. Bom, Marcos, mas tudo bem, deu certo até João Batista, mas não tem como dar certo com Jesus. Porque Jesus diz que ele foi desamparado, e se ele falou é verdade, ele não mente, então ele foi desamparado. Será? Onde é que estava o pai no momento em que ele se diz desamparado? Estava lá no céu, sentado no trono, cheio de anjos cantando, coral de anjos,
batendo palma para o pai. Não. Havia silêncio no céu. Onde estava o pai? No momento em que Jesus clama na cruz e diz: por que me desamparastes? Na hora em que eu mais precisava da sua companhia, eu estou só. Essa é a queixa de Jesus. Talvez isso passe pela sua cabeça de vez em quando. Eu precisava tanto do Senhor agora e o Senhor me deixou só. Vamos ver o que diz o Espírito de Profecia? Deus estava ao pé da cruz. Desejado as nações, 754. Deus estava ao pé da cruz. Queridos, um Deus de amor não podia ficar sentado num trono enquanto o filho dele passava por problemas, por necessidade e por angústias aqui na terra. Esse Deus de amor não está deixando você só em meio das tribulações, das adversidades. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente agora contar para vocês mais um pedacinho aqui desse final. O pai estava junto com o filho, mas sua presença não foi revelada, porque Jesus morria como um pecador perdido, e um pecador perdido não tem a bênção da companhia do Pai. Essa folha grande eu não vou poder ler para vocês, não vou entrar em detalhes, eu vou apenas citar alguns 4 detalhes aqui, rápido. Era quarta-feira e nós fomos para São Paulo, é o caso da ICI, lembram disso quando eu falei? Na quarta-feira nós fomos para São Paulo. Na verdade, a quarta-feira a gente saiu daqui logo depois, o diagnóstico foi na segunda, e na quarta nós saímos. E chegamos em São Paulo tentando uma consulta rápida para fazer uma quimioterapia rápida para tentar segurar o tumor. Quando você abre um lugar que já tem metástase, aquilo espalha muito rápido. E deu tudo errado na quarta, deu tudo errado na quinta, deu tudo errado na sexta. E na sexta, em meio ao sofrimento, à angústia, aquela pressão psicológica, todo mundo olhando para mim, você é o médico, e eu não conseguia nada. E por que não conseguia? Porque o convênio não autorizava o tratamento nos hospitais de câncer. E em meio a essas dificuldades, sexta-feira à noite, a semana acabou, sem que eu conseguisse nenhuma resposta, nenhum tratamento. Nem a promessa de um tratamento. Aquela noite eu estava muito triste com Deus, eu me sentia abandonado. Eu me sentia como um desses homens se sentiam. E então, eu fui para um lugarzinho, um quartinho, eu estava na casa da minha cunhada, é um apartamento pequenininho, era, né? E eu naquele lugar ali, no quarto quietinho, peguei a lição da escola sabatina para estudar, mas eu não estava conseguindo. Eu não me concentrava, minha mente não conseguia focar naquilo ali. E em meio àquela angústia, eu fiz uma oração a Deus. Ninguém estava vendo, eu estava sozinho no quarto. Eu ali me ajoelhei, coloquei a minha cabeça entre as pernas e clamei a Deus, e clamei a Deus. Eu disse: onde está o meu Deus? Onde está a tua mão? Onde está a promessa que o Senhor fez? Porque naquele dia, no corredor, quando eu estava andando do lado direito do necrotério, o Senhor disse: Marcos, o Senhor me chamou pelo nome, e o Senhor disse: a história não vai terminar assim, mas está terminando assim, porque o tratamento não vai. Onde está a tua mão, Senhor? Porque nada funciona. E depois de orar e clamar e encher os olhos de lágrimas, eu disse: mas eu não desisto de confiar em ti, eu vou estudar essa lição mesmo sem ter forças para estudá-la. E abri a lição. E quando eu abri, sabe o que chamava a atenção? O verso principal da lição. E o verso principal era Números 11, verso 23. Está porventura a mão do Senhor encolhida para não realizar o que prometi? Ô, Marcos, você acha que a minha mão está encolhida, Marcos? Você não está vendo o que a minha mão é? Agora mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não se cumpre. Ô, filho, não duvide de mim, filho, porque em meio às adversidades eu continuo sendo Deus de amor. Se eu disse para você aquele dia, naquele corredor, naquele cantinho, de que a história não terminaria no necrotério, é porque ela não vai terminar no necrotério. Sabe, queridos, eu fiquei tão feliz a partir daquele momento. A minha confiança em Deus foi completa. E a partir daquele momento, verdadeiramente se mostrava mais uma vez. Acontece outro fato interessante. Na semana seguinte, as coisas continuaram dando errado, mas agora eu tinha uma fé em Deus que resistia. E eu fui a um local, não quer dizer o nome do local, e o médico me atendeu muito bem. Eu falava o nome aí, se pede que eu não fale mais. E depois ele me disse: quanto de dinheiro você tem para gastar? Eu vou tratar você no Einstein ou no Sírio, mas quanto de dinheiro você tem para gastar? Era a pior fase financeira da minha vida. Coincidiu, Deus me colocou no momento em que só Ele, e nada mais do que Ele, eu tinha em minhas mãos. Eu não tinha dinheiro naquele momento da minha vida.
Foi um momento em que eu estava financeiramente pior. Ele escolheu esse momento para que a minha dependência fosse completa. E eu saí dali, fui num outro local, me trataram muito bem, era um centro famoso em São Paulo de quimioterapia. E depois de falarem que tinha alternativa, sim, quimioterápica, ele me disse: quanto você tem para gastar? Eu disse para eles: eu vou vender o meu carro, mas eu vou fazer o tratamento da minha esposa. E aquele homem olhou assim pela janela e disse: qual é o seu carro? É um desses aí? Eu não sabia, eu pensei que ele estava olhando para os carros da rua. E quando eu olhei para a bonita janela do consultório dele, sabe o que era do outro lado da rua? A Ferrari, em São Paulo. A Ferrari. Ele perguntava: você tem uma Ferrari? Para vender, para ter o dinheiro para um tratamento desse? Você tem noção do quanto vai gastar? Aquilo acabou comigo. Eu cheguei em casa mal. E a semana toda acabou. E no sábado eu não conseguia, mais uma vez, ter a fé que eu devia ter tido todo o tempo, mas ela foi abalada pelas circunstâncias adversas que eu vivia. No sábado à noite, a minha esposa foi dormir e eu não conseguia dormir, porque o câncer estava crescendo e a minha fé diminuindo. Foi então, queridos, que eu fui para dentro daquele banheiro. Eu lembro porque eu oro no banheiro. E naquele banheiro que eu já mostrei para vocês a fotografia dele, exato daquele banheiro, eu decidi fazer uma entrega total a Deus. Eu passei uma noite ali, eu disse: eu vou passar a noite. Eu falei para Deus: eu vou amanhecer o dia aqui dentro, embaixo daquela água quente, orando, clamando, chorando e dizendo: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der paz. Eu não quero um milagre, porque o milagre está em tuas mãos. O Senhor pode optar por fazer ou não fazer, mas a paz o Senhor prometeu. O Senhor disse que deixava a sua paz. Onde ela está, Senhor? Eu quero essa paz. Depois de um longo tempo com Deus, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu posso garantir a vocês que esse tempo não pode ter sido menos de uma hora. Naquele banheiro. Certamente bem mais de uma hora. Aquele banheiro ficou iluminado. Eu digo para vocês, ele não ficou iluminado fisicamente. Não houve assim um clarão que eu pudesse descrever. Eu não tenho fotografia disso. Mas é como se fosse. E desceu sobre mim uma paz que eu nunca conseguirei traduzir em palavras para vocês. Foi uma paz tão grande que eu fiz uma oração agradecendo a Deus por aquele momento e dizendo: o Senhor não precisa mais curar a minha esposa. O que eu vim pedir aqui não era a cura. Eu até queria a cura, mas a paz foi tão grande que a cura agora já ficou em segundo plano. Se o Senhor quiser que ela seja curada, louvado seja o seu nome. Mas se o Senhor quiser que ela descanse, também louvado seja o seu nome. Porque agora, com essa paz que eu tenho, as adversidades não me afastam mais de ti. Queridos, eu deitei e fui dormir em paz. Nos dias seguintes, eu fui novamente ao hospital. E em determinado momento, ao chegar no hospital AC Camargo, para ver se alguma coisa havia mudado nas tentativas, a recepcionista me disse: você é o Marcos, esta é a EC, é isso mesmo? Eu disse sim. E ela disse: seja bem-vinda. E eu acho que ninguém é bem-vindo ali, mas ela disse: seja bem-vinda. Você vai entrar agora para a gente começar o seu tratamento. E eu falei para a moça: querida, mas o convênio não tinha autorizado. E o que eu faço? Ele disse: o senhor não se preocupe mais, agora é conosco. De agora em diante, o tratamento da sua esposa está em nossas mãos. Queridos, foi feito um convênio para ela, chamado UniESI, só para ela. E eu vendo a minha esposa entrar naquele corredor, em direção à cura, a minha alegria foi tão grande que eu saí dali correndo e fui até a calçada do Hospital AC Camargo e dei um salto no ar. As pessoas devem ter achado que eu estava louco, mas você vai fazer isso um dia, quando você tiver a paz de Deus e ver as bênçãos de Deus na sua vida. Eu dei um salto tremendo e eu disse a Deus: pede alguma coisa difícil para mim. Pede o que o Senhor quiser, faz um pedido para mim, porque eu quero fazer alguma coisa pelo Senhor, eu não sei o que fazer, eu quero fazer alguma coisa. Senhor, faz o seguinte, me dá uma igrejinha, lá pequenininha, para eu fazer uma semana de oração, aquela bem pequenininha que ninguém quer ir, eu quero fazer uma semana de oração, eu quero pregar e mostrar o quanto o Senhor é maravilhoso. No sábado seguinte, eu estava na Central Paulistana, sentado, assistindo o culto, e a minha esposa estava internada.
E o homem passa por mim, bate no meu ombro e diz assim: você me segue ali até a sala pastoral? Eu não conhecia ninguém, nem este homem. Eu fui à sala pastoral. E quando eu cheguei lá, alguém olhou para mim e disse: Marcos, faz uma semana de oração para nós aqui. Eu falei: mas eu faço sim, mas por que você me escolheu? Você não sabe quem eu sou. Ele disse: eu não sei quem você é. Eu nunca lhe vi pregar. Eu falei: como é que você coloca uma igreja desse tamanho para que eu faça uma semana de oração sem saber quem eu sou? Ele disse: eu ouvi falar muito sobre você, mas tem um detalhe, é que a pessoa que ia começar a semana de oração acabou de avisar que não vem mais. Eu sei que você prega para jovens, e eu vi você sentado ali, e foi eu que eu chamei você para que fizesse uma semana de oração para nós. Queridos, eu vou contar no outro momento para vocês o desfecho do restante dessa história e a quantidade dos milagres que aconteceram. A história não acabou aqui. A história da semana de oração continua no próximo sermão. Eu quero apenas garantir a vocês que a mão do Senhor não está encolhida para realizar o que ele prometeu e que Deus é verdadeiramente bom. E aqui estão algumas coisas que aconteceram. O cabelo da minha esposa foi cortado, ela foi fazendo a quimioterapia, depois de... vocês não estão vendo. Espera aí, que vocês vão ver agora. O cabelo foi cortado porque começou a cair. Ela começou a fazer a quimioterapia. Depois disso, enquanto fazia a quimioterapia, ela fazia os bonequinhos para dar para as criancinhas que estavam com câncer lá no hospital também. E tomando a quimioterapia e fazendo bonequinhos para ajudar os outros que passavam por dificuldade. Com os remédios que foram tomando, o cabelo foi caindo, caindo cada vez mais, até que o cabelo caiu todo. E aí agora não havia mais aquele cabelo bonito, mas havia a mão de Deus cuidando de nós. Era tudo que a gente precisava. No hotel em que ficamos era bem pequenininho, bem simples, muitos remédios, remédio para vômito, remédio para tudo. Chegou uma noite em que o pescoço estava muito queimado, aí já era uma peruca, já não era mais o cabelo dela. E nesse pescoço todo queimado, como vocês podem ver aqui na tela, ela já não conseguia mais comer, não conseguia engolir e tentava já de alguma maneira tomar anestésico pela boca, xilocaína com anestésico para ver se conseguia engolir, mas não dava mais. Só um parênteses, Ina, temos mais uns 3 minutos aqui, que eu sei que passou Sim, da hora. doutor. Sim, doutor. Segue aí, Três, vamos ouvir três a sua minutinhos, história, só para eu concluir o seu aqui. testemunho. Tá. E naquele momento de adversidade, uma noite, ela com esse que vocês veem por fora, que está queimado, também estava queimado por dentro, na traqueia, desculpe, na traqueia, não, no esôfago. E ela não conseguia mais comer. E ela começou a vomitar no quarto à noite. E vomitou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vomitou 9 vezes. E depois desse momento, os remédios não faziam efeito, eu não sabia mais o que fazer. E eu fui ao banheiro orar. Aquele mesmo banheiro. E enquanto eu orava ali, perguntava para Deus: Senhor, até quando ela vai vomitar? Depois vai sangrar isso aí, o vômito está passando em cima da área queimada. E como vai ser isso? E naquele momento, veio à minha mente com muita clareza uma ordem divina dizendo: faz um mingau. Eu nunca fiz um mingau. Mas era tão clara a voz de Deus. Esses momentos adversos, se você permanecer fiel a Deus, o seu ouvido fica afinado, alinhado com a frequência do Pai. E eu fiz um mingau para ela. Coloquei leite, maisena, um pouquinho de açúcar, mexi, esfriei um pouco o mingau e voltei para onde ela estava. E quando eu cheguei pertinho dela, eu disse: querida, come um pouquinho desse mingau. Ela disse: filho, eu não consigo, eu não tenho nada no estômago, eu estou vomitando sem ter nada. Eu disse: filha, mas esse mingau tem uma coisa que você não sabe o que é. Tome um pouquinho dele. E ela me olhando com certeza de que era alguma coisa especial, não era médica, mas era alguma coisa do céu. Ela tomou um pouquinho do mingau e o vômito acabou. Eu comecei a viver, queridos, experiências sobrenaturais em sequência com Deus, uma após outra, coisas maravilhosas. Depois disso, tivemos que fazer um buraquinho pela barriga para que ela pudesse comer. Ali está já agora os alimentos eram pela barriga. Ela já não podia mais comer pela boca, porque de fato aquela área estava bastante queimada. Mas ainda assim, o Senhor estava cuidando de nós. Eu fiz um hino, eu quero terminar apenas contando a letra do hino. Eu não vou cantar o hino, eu canto com quarteto. Estou devendo tanta coisa para vocês com quarteto. Mas eu fiz uma letra de um hino. Eu vou falar, vamos ver como poesia. Depois a gente vê como hino. Eu acho muito bonito como hino, mas eu quero que vocês vejam como poesia. E o hino que eu fiz foi o seguinte:
Olhando este mundo, eu vejo tanta dor. E então me pergunto: onde está o meu Salvador? O céu parece escuro e o sol não vem brilhar. Vejo tanta insegurança, crianças a chorar. Não aceito o sofrimento. Quero ver o Deus de amor. O bom pai, o bom amigo, onde está o bom pastor? Abra o céu, Deus poderoso, e me explique o teu querer. Vê meu coração partido, já sem forças para viver. Eu não sei se alguém está passando por uma fase dessa, por um momento desse, mas se você estiver, continue fiel a Deus, e Deus, com muito amor, vai olhar para você e vai dizer o seguinte: ó, querido filho, compreendo a tua dor. Andei por este mundo e senti o teu temor. Conheço bem a fome, de sede então clamei. Conheço o abandono, sozinho até chorei. A dor da injustiça para mim era demais. Ganhei a cruz pesada, soltaram Barrabás. Subindo ao Calvário, a cruz não aguentei. E em meio a tanto açoite, meu sangue derramei. Suspenso do madeiro, filho, o amor do Pai eu não vi. Por que estou sozinho, eu clamei. Por que não vens aqui? Mas não terminou assim. Na cruz a morte eu derrotei. Não vai terminar assim na sua vida. O céu escuro eu abrirei. Não haverá mais dor. As lágrimas enxugarei. E então, filho querido, um abraço te darei. Um passo só mais à frente, só um pouquinho mais. E então terás comigo felicidade e paz. Queridos, eu continuo essa história no nosso próximo encontro, na outra terça-feira. Eu conto um pouco mais de como Deus conduziu a semana de oração, dos milagres que ele fez e da recuperação da minha esposa. Que Deus abençoe a vocês e prazer da gente poder ter contado um pouco dessa experiência para fortalecer a confiança de cada um de vocês em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Muito obrigada. Que lindo, Que amém. testemunho lindo, não é? Que mensagem de conforto, doutor, que nos trouxe essa noite. E sabemos que a mão de Deus não está encolhida para nenhum de nós. Precisamos estar com Deus e não deixar da mão de Deus. Que Ele nos ajude. Doutor, pode terminar com uma oração, por favor? Ok, vamos orar. Grande Deus que estás nos céus, obrigado por mais um encontro como este. Obrigado, Senhor, porque nos momentos adversos da nossa vida, quando muitas vezes imaginamos que estamos sem a tua companhia, que não sentimos o teu abraço, que não sentimos o teu carinho e que o inimigo parece, nesse momento, nos atacar, dizendo que o Senhor não nos ama. Sim, nestes momentos, o Senhor está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Ó Senhor, faça com que pela fé possamos nos manter fiéis a Ti e não pelas emoções daquele momento. Porque nesses momentos as emoções falam contra a nossa fé, mas dá-nos uma fé robusta, a ponto de, em meio a todas as adversidades, podermos dizer: ainda que ele me mate, nele confiarei. E se fizermos isso, temos certeza de que a história não termina assim. A história daquele que anda com Jesus tem um final feliz. Nem sempre esse final feliz será nesse mundo, é verdade, mas há uma garantia muito melhor do que ser feliz nesse mundo. É a garantia de que seremos felizes ao teu lado eternamente no céu. Dá-nos uma noite de paz. Abençoe a cada um de nós. Derrame a tua paz sobre cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Que sejamos fiéis e pacientes como José. José, eu Amém. ofereci sempre o José para a vida do meu filho. No batismo dele, ele teve a história, né, de José no sermão, porque José foi incrível, fiel aos seus princípios, fiel ao seu Deus, e ele teve uma recompensa incrível. Então, que todos nós tenhamos também esses tipos de histórias, de testemunho para contarmos, né, Amém. para todos. Muito